Obrigada, boa noite a todos. Então, a Boa gente vai noite. fazer a leitura do capítulo 16. Não se pode servir a Deus e a Mamon, o item desprendimento dos bens terrenos. O tópico 14. Venho, meus irmãos, meus amigos, trazer o meu óbulo. O óbulo aqui quer dizer que é uma moeda grega de pouco valor, para vos ajudar a marchar corajosamente no caminho do aprimoramento em que entrastes. Nós nos devemos uns aos outros. Não é senão por uma união sincera e fraternal entre espíritos e encarnados que a regeneração será possível. Vosso amor aos bens terrestres é um dos mais fortes entraves ao vosso adiantamento moral e espiritual. Por esse apego à posse, suprimis as vossas faculdades afetivas e as transportando todas sobre as coisas materiais. Sede sinceros, a fortuna e dá uma felicidade sem mácula. Deixa eu ver aqui. Quando vossos cofres estão cheios, não há sempre um vazio no coração? No fundo desse cesto de flores, não há sempre um réptil escondido? Compreendo que o homem que, por um trabalho assíduo e honrado, ganhou a fortuna, experimenta uma satisfação, de resto, bem justa, mas dessa satisfação muito natural e que Deus aprova, há um apego que absorve todos os outros sentimentos e paralisa os impulsos do coração. À distância, tanto distância quanto da avareza sórdida, a prodigalidade exagerada, dois vícios entre os quais colocou Deus a caridade, santa e salutar virtude, que ensina ao rico a dar sem ostentação, para que o pobre receba sem baixeza. Que a fortuna venha de vossa família, ou que a ganhastes pelo vosso trabalho, há uma coisa que não deveis jamais esquecer, é que tudo que vem de Deus e retorna a Deus. Nada vos pertence sobre a terra, nem mesmo o vosso pobre corpo. A morte dele vos despoja, como de todos os bens materiais. Sois depositários e não proprietários. Disso não vos enganeis. Deus vos emprestou, deveis restituir, e ele vos empresta com a condição de que o supérfluo, pelo menos, reverta para aqueles que não têm o necessário. Um dos vossos amigos vos empresta uma soma. Que sejais honestos, tereis o escrúpulo de pagá-la e lhe ficareis agradecido. Pois bem, eis a posição de todo homem rico. Deus é o amigo celeste que lhe emprestou a riqueza. Não pede para ele senão o amor e o reconhecimento, mas exige que, a seu turno, o rico dê também aos pobres, que são seus filhos, tanto quanto ele. O bem que Deus vos confiou excita em vossos corações uma ardente e louca cobiça. Haveis refletido quando vos apegais imoderadamente a uma fortuna perecível e passageira como vós, que um dia virá em que devereis prestar contas ao Senhor do que vem dele? Esqueceis que pela riqueza estáis revestido do caráter sagrado de ministros da caridade na terra, para dela serdes os dispensadores inteligentes? Que sois, pois, quando usais em vosso único proveito daquilo que vos foi confiado, se não depositários infiéis?
Que resulta deste esquecimento voluntário de vossos deveres? A morte, inflexível, inexorável, vem rasgar o véu sobre o qual vos escondíeis e vos força a prestar contas aos amigos que vos ajudaram e que nesse momento se reveste para vós com a toga de juiz. É em vão que na terra procurais vos iludir, colorindo com o nome de virtude o que, frequentemente, não é senão egoísmo, que chamais economia e previdência o que não é senão cupidez e avareza, ou generosidade, o que não é senão prodigalidade em vosso proveito. Um pai de família, por exemplo, se absterá de fazer a caridade, economizará, amontoará ouro sobre ouro. E isso, diz ele, para deixar aos seus filhos o máximo de bem possível e lhes evitar cair na miséria. É muito justo e paternal, convenho, e não se pode censurá-lo por isso, mas está aí sempre o único móvel que o guia. Não é frequentemente um compromisso com a consciência para justificar aos seus próprios olhos e aos olhos do mundo seu apego pessoal aos bens terrestres? Entretanto, admito que o amor paternal seja seu único móvel. É um motivo para esquecer seus irmãos diante de Deus? Quando ele mesmo já tem o supérfluo, deixará seus filhos na miséria, porque terão um pouco menos desse supérfluo. Não é lhes dar uma lição de egoísmo e endurecer seus corações? Não é sufocar neles o amor ao próximo? Pais e mães, estais em grande erro se credes com isso aumentar a afeição de vossos filhos por vós, em lhes ensinando a ser egoístas para com os outros. Os ensinais a sê-los para convosco mesmos. Quando um homem trabalhou bastante e com o suor de seu rosto amontoou bens, vós ouvis frequentemente dizer que quando o dinheiro é ganho, se lhe conhece melhor o valor. Nada é mais verdadeiro. Pois bem, que esse homem que confessa conhecer todo o valor do dinheiro faça a caridade segundo os seus meios e terá mais mérito do que aquele que, nascido na abundância, ignora as rudes fadigas do trabalho. Mas, se ao contrário, esse mesmo homem que lembra suas penas, seus trabalhos, for egoísta, duro para com os pobres, é bem mais culpado do que os outros, porque quanto mais se conhece por si mesmo as dores ocultas da miséria, mais se deve procurar aliviá-las nos outros. Infelizmente, há sempre no homem de posses um sentimento tão forte que o apego à fortuna, que é o orgulho. Não é raro ver-se o felizardo atordoar o infeliz que implora a sua assistência com o relato de seus trabalhos e de sua habilidade, em lugar de vir ajudá-lo e acabando por dizer: faça o que eu fiz. Segundo ele, a bondade de Deus nada tem em sua fortuna, só a ele cabe todo o mérito. Seu orgulho coloca-lhe uma venda nos olhos e lhe tapa os ouvidos. Não compreende que, com toda a sua inteligência e sua habilidade, Deus pode derrubá-lo com uma só palavra. Esbanjar a fortuna não é desapego aos bens terrenos,
mas negligência e indiferença. O homem depositário desses bens não tem mais o direito de os dilapidar ou de os confiscar em seu proveito. A prodigalidade não é generosidade, mas frequentemente uma forma de egoísmo. Aquele que atira ouro a mancheias para satisfazer uma fantasia, não daria uma moeda para prestar serviço. O desapego aos bens terrestres consiste em apreciar a fortuna pelo seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não só para si, a não sacrificar por ela os interesses da vida futura, a perdê-la sem murmurar, se apraz a Deus, vou-la retirar. Se por reveses imprevistos vos tornardes um outro Jobe, dizei como ele: Senhor, vós ma haveis dado, vós ma haveis tirado. Que seja feita a vossa vontade. Eis o verdadeiro desapego. Sede submissos primeiro. Tende fé naquele que vos tendo dado e tirado, pode vos restituir. Resiste com coragem ao abatimento, ao desespero, que paralisam a vossa força. Não ouvideis jamais, quando Deus vos atingir, que ao lado da maior prova coloca ele sempre uma consolação. Mas pensai sobretudo que há bens infinitamente mais preciosos que os da terra, e esse pensamento vos ajudará a vos desapegar desses últimos. O pouco valor que se atribui a uma coisa faz com que menos sensível seja a sua perda. O homem que se apega aos bens da terra é como a criança que não vê senão o momento presente. Aquele que a eles não se prende é como o adulto que vê as coisas mais importantes, porque compreende estas palavras proféticas do Salvador: Meu reino não é deste mundo. O Senhor não ordena abdicar do que se possui, para se reduzir a uma mendicidade voluntária e tornar-se uma carga para a sociedade. Agir assim seria compreender mal o desapego dos bens terrestres. É um egoísmo de outro gênero, porque é se isentar da responsabilidade que a fortuna faz pesar sobre aquele que a possui. Deus a dá a quem lhe parece bom para geri-la em proveito de todos. O rico tem, pois, uma missão que pode tornar bela e proveitosa para ele. Rejeitar a fortuna, quando Deus vô-la dá, é renunciar ao benefício do bem que se pode fazer e administrando-a com sabedoria. Saber passar sem ela quando não a tem, saber empregá-la ultimamente quando a possui, saber sacrificá-la quando isso é necessário, é agir segundo os desígnios do Senhor. Aquele a quem chegue o que se chama no mundo uma boa fortuna, diga a si mesmo: Meu Deus, vós me enviastes um novo encargo, dai-me a força de cumpri-lo segundo a vossa santa vontade. Eis, meus amigos, o que eu queria vos ensinar quanto ao desapego aos bens terrestres. Resumirei dizendo: sabei vos contentar com pouco. Se sois pobres, não invejeis os ricos, porque a fortuna não é necessária à felicidade. Se sois ricos,
não ouvideis que esses bens vos estão confiados e que devereis justificar seu emprego como sendo tutores. Não sejais depositários infiéis, fazendo-os servir a satisfação do vosso orgulho e da vossa sensualidade. Não vos creiais no direito de dispor unicamente para vós daquilo que não é senão um empréstimo e não uma doação. Se não sabeis restituir, não tendes mais o direito de pedir. E lembrai-vos de que aquele que dá aos pobres se quita da dívida que contrai com Deus. É um texto de Lacordaire, Constantina, 1863. E outro item que é bem curtinho é o item 15, o princípio segundo o qual o homem não é senão o depositário da fortuna que Deus lhe permite gozar durante a vida, tira-lhe o direito de transmiti-la aos seus descendentes. O homem pode perfeitamente transmitir, depois de sua morte, do que gozou durante a vida, porque o efeito desse direito está sempre subordinado à vontade de Deus, que pode, quando quiser, impedir seus descendentes de gozá-lo. É assim que se vê desmoronarem fortunas que pareciam solidamente estabelecidas. A vontade do homem manter sua fortuna na sua descendência é, pois, impotente, o que não lhe tira o direito de transmitir o empréstimo que recebeu, uma vez que Deus o retirará quando julgar conveniente. São Luís, Paris, 1860. Agora eu vou ler o que eu estudei e o que eu dei uma resumida, né? Porque o texto é tão autoexplicativo, né? Então tá, desprendimento dos bens terrenos. Aqui já vem palavras minhas também, tá? O estudo de hoje nos deixa bem claro que tudo que vem de Deus retorna a Deus. Tudo que é para uso da alma é nosso. São nossas conquistas, nossas experiências, nossos aprendizados, o conhecimento, a inteligência, tudo isso nos pertence. Nosso próprio estudo aqui no grupo nos leva ao desapego material, porque a gente utiliza esse tempo para nos formar moralmente, espiritualmente. Somos responsáveis pelas nossas ações, nossos pensamentos. Temos sempre que ter um propósito para a nossa renovação moral, nossa transformação, para podermos evoluir. Essa é uma frase que o Daniel disse há uns encontros passados. Tanto a riqueza quanto a pobreza são provas necessárias para nos experimentarmos, ora ricos, ora pobres, e que se dá colocando ali não é a riqueza, e sim o que fazemos e o que devemos fazer, tendo algo naquele momento mais do que o outro, para nós olharmos para o outro, para o próximo, enfim, praticarmos a caridade. O que vem a ser felicidade para os espíritas, para a vida material, basta a possessão do necessário, e para a vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro. O desapego dos bens terrenos consiste em considerar a fortuna no seu justo valor, em saber servir-se dela para os outros e não apenas para si mesmo, a não sacrificar por elas os interesses da vida futura, em perdê-la sem reclamar, se aprouver a Deus retirá-la. Isso está no texto, né, que eu li. Aí eu tenho como uma mensagem final o espírito da Joana de Ângeles,
no livro Vida Feliz, Psicografia de Divaldo Pereira Franco, no capítulo 61, ela nos ensina: a tua posse em relação aos bens terrestres é relativa. Num mundo transitório no qual tudo passa, o que agora te pertence, amanhã terá mudado de mãos. Usa, mas não abusa dos recursos de que disponhas. Não te escravizes ao que detens por momentos, evitando-te sofrimentos quando se transfiram para outrem. Os únicos bens de duração permanente são os tesouros dos sentimentos, da cultura e das virtudes. Acumula tesouros no céu, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Essa é a minha colaboração de hoje.